Atos capítulo 3, eu peço a sua atenção porque esse texto ele vai do 11 ao 26. Vai do 11 ao 26. Atos capítulo 3, versículo 11 ao 26. Diz assim a tua palavra. Ou melhor, diz assim a palavra do Senhor. Apegando-se o homem a Pedro e João, todo o povo correu perplexo para junto deles, ao chamado Pórtico de Salomão. E vendo isso, Pedro disse ao povo: Homens israelitas, por que vos admirais a respeito disso? Por que ficais olhando para nós, como se o tivéssemos feito andar por nosso próprio poder ou religiosidade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem entregastes, e diante de Pilatos negastes, quando este havia resolvido soltá-lo. Mas vós negastes o santo e justo, e pedistes que o homicida fosse libertado. Matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, este nome deu forças a este homem que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por meio dele deu a este homem a saúde perfeita diante de todos vós. Agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as nossas autoridades. Mas Deus cumpriu o que antes havia sido anunciado pela boca de todos os seus profetas, que o seu Cristo iria sofrer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. E Ele envia o Cristo, que já vos foi predeterminado, Jesus. É necessário que o céu o receba até o tempo da restauração de todas as coisas, sobre as quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Pois Moisés disse: O Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo que vos disser. E acontecerá que toda pessoa que não ouvir esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas que falaram desde Samuel e os que o sucederam também anunciaram estes dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os vossos pais, dizendo a Abraão: por meio da tua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus ressuscitou seu servo e enviou a vós, primeiramente para que vos abençoasse, desviando cada um de vós das vossas maldades. Irmãos, eu quero extrair desta passagem hoje duas lições a respeito do Evangelho. Eu já entro na primeira lição aqui. A primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é que o Evangelho não é sobre nós. Na semana passada nós falamos a respeito de um paralítico que estava na porta do templo de Jerusalém, e no momento em que ele viu Pedro e João entrando no templo, ele pediu uma esmola. E o texto nos diz que Pedro e João disseram àquele homem: Nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós entregamos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E aí então aquele homem foi tomado de tamanha alegria, a ponto de entrar no templo andando, saltando, feliz, alegre, glorificando a Deus pelas coisas que o Senhor fez em sua vida. E agora, o texto que nós lemos, ele é a continuação dessa situação. O povo correu quando ficou sabendo que o paralítico estava no templo pulando e louvando ao Senhor. E é lógico que esse paralítico estava perto de Pedro e de João,
que foram os instrumentos de cura na vida dele ali. Então esse povo foi para o templo, e foi para perto deles, e o texto vai nos dizer que eles estavam assombrados, eles estavam assustados. Talvez a gente possa até dizer que eles estavam apavorados, eles estavam perplexos, olhando para aquele homem e pensando, esse homem não é aquele que estava pedindo agora há pouco. E você pode ter certeza que ninguém pensou que ele era um oportunista. Ele estava enganando. Não, não estava, porque aquele homem estava a vida toda nessa situação. Como nós vimos, ele era um paralítico de nascença. E aí o que acontece? Pedro e João percebem que a multidão está encarando eles. O povo está encarando eles. E aí eu imagino nessa hora o Pedro olhando assim meio para o João. João dando uma olhadinha para Pedro também. O que eles estão olhando? O que eles estão olhando tanto? E eu acredito que o olhar do povo para Pedro e João era um olhar mais ou menos assim. Como que vocês fizeram isso? Mas não com palavras, com os olhos mesmo. Como que vocês fizeram isso? O paralítico acabou de andar aqui. E aí o Pedro, diante dessa situação da cura do paralítico, assim como no dia de Pentecostes, que o Espírito desceu e ele fez ali a primeira pregação da história da igreja, vamos dizer assim, ele se levanta e começa a pregar a verdade para aqueles homens. Mas tem algo muito interessante aqui, que ao invés de Pedro sim vai descer e dizer sim, fomos nós que operamos este milagre, fomos nós porque nós somos grandes apóstolos, fomos nós mesmos. Se nós lermos o versículo 12, nós veremos Pedro dizendo, homens israelitas, que era a forma usual que ele começava os sermões dele, em Atos. Homens israelitas, por que vocês estão olhando para nós como se pelo nosso poder ou pela nossa santidade esse homem ficou em pé diante de vocês? O que Pedro está querendo dizer com isso? É como se ele estivesse dizendo, vocês não deveriam olhar para nós, em primeiro lugar, porque eles não tinham operado esse milagre por causa de algum poder que eles mesmos tivessem, que pertencesse a eles, em primeiro lugar. E em segundo lugar, o povo não deveria olhar para Pedro e João dessa forma, porque eles não tinham operado esse milagre por causa de alguma santidade especial que eles tinham. Pedro está dizendo, não foi o nosso poder e não foi a nossa santidade, não foi a nossa religiosidade. E Pedro disse isso, irmão, sabe por quê? Porque ele sabia que a palavra não era dele. Ele sabia que o Espírito não era dele. Ele sabia que a igreja não era dele. Ele sabia que o reino não era dele. Ele sabia que o poder não era dele. E que, consequentemente, a glória também não era dele. Pedro sabia que o evangelho não era sobre ele mesmo. Então, ao invés de ele encher o peito naquele momento e falar, olha o que a gente fez, não, ele não faz isso. Ele fala, não fomos nós. Eles foram um canal, na verdade, mas o poder não veio deles. O poder não emana deles. Infelizmente, hoje, irmãos, nós vemos muitos homens querendo se apropriar da palavra, do Espírito, da igreja, do reino, do poder, da glória de Deus. Porém, nada disso pertence aos homens. Os falsos operadores de milagres que nós vemos hoje, eles têm o hábito de bater no peito e dizer, eu sou profeta, eu sou apóstolo, eu sou homem de Deus. E talvez isso seja uma indicação de que não são. De fato, por quê? Porque os verdadeiros apóstolos de Jesus Cristo diziam como Pedro e João disseram, não somos nós, não fomos nós que fizemos isso.
Não é o nosso poder, não é a nossa santidade, não é a nossa religiosidade. Como Pedro disse, quando Cornélio veio correndo e se ajoelhou diante dele, Pedro disse: levanta, porque eu também sou homem. Como Paulo e Barnabé disseram, quando em Listra, mediante a cura de outro paralítico, os homens começaram a chamar Paulo e Barnabé de Mercúrio e Júpiter, e eles queriam sacrificar bois diante de Paulo e Barnabé. E o que Paulo e Barnabé fizeram? Isso, faz isso. Não, Paulo e Barnabé começaram a rasgar as suas roupas e dizer: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos homens e da mesma natureza que vocês. E por último, um último exemplo aqui, João Batista. Quando alguém chegou nele e disse: você é o Cristo? Quem é você? Você é Elias? Você é profeta? Você lembra qual foi a resposta de João Batista? Ele disse: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Ele tinha a oportunidade de dizer quem ele era, e ele esquece completamente de si mesmo e aponta para o Senhor. Irmãos, o Evangelho não é sobre nós. O reino não é sobre nós. A igreja, ainda que nós somos membros uns dos outros e formamos ela não é sobre nós, exatamente. Mas ela é primeiramente sobre Deus. E é por isso que a palavra de Deus não deve ser adaptada a nós, mas nós precisamos ser conformados à palavra de Deus, todos os dias. E nós estamos vivendo num tempo em que tudo é personalizado para nós, não é verdade? Tudo é personalizável e tudo pode ser feito conforme o nosso gosto. Mas o reino de Deus, ele não é adaptável ao nosso reino. Por exemplo, uma vez um homem chegou em Jesus e disse assim: eu te seguirei por onde quer que fores. Parece um jovem apaixonado falando sem pensar no que está falando. A resposta de Jesus para esse rapaz foi: as raposas têm seus covis, as andorinhas, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho de Deus não tem onde descansar a cabeça. Então, esse jovem, ele queria seguir Jesus, mas Jesus disse para ele: olha, não é confortável. Aí Jesus olha para outro jovem e diz: segue-me. E a resposta desse jovem foi: Senhor, permita que eu vá primeiro sepultar o meu pai. E talvez ouvindo isso a gente pense assim: não, mas isso faz sentido. Deixa o menino ir lá fazer o velório primeiro, depois ele vem e começa a seguir Jesus. A resposta de Jesus para ele foi: deixa os mortos sepultarem os mortos. E vem fazer algo que somente os vivos podem fazer. Essa segunda parte eu parafraseei. E aí talvez a gente pense: nossa, como Jesus é insensível. Não, na verdade, se nós estudarmos esse texto a fundo, a gente vai descobrir que o pai desse rapaz não morreu. Ele está meio que dizendo para Jesus: olha, espera só meu pai morrer, que aí eu começo a te seguir. Por enquanto eu vou ficar do lado dele. Aí por isso que Jesus diz: deixa os mortos sepultarem os mortos. Quando ele morrer, vai ter gente não regenerada ali para... E aí ele chama. Enfim, um último exemplo. Estão todos no mesmo texto, nos evangelhos. Um outro rapaz disse para o Senhor: Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro eu despedir da minha família. E mais uma vez a gente olha para o texto e fala: não, é só despedir da família? Vai lá, dá um abraço lá no seu pai, sua mãe, e fala: estou indo seguir Jesus. Beleza? Só que se a gente for estudar esse texto também no contexto original, o ir se despedir da família, no texto original, seria ir lá e naquele contexto pedir a permissão da família. Senhor, espera aí, eu só vou ver se minha mãe deixa eu te seguir.
Senhor, eu só vou ali ver se meu pai deixa eu te seguir. É mais ou menos essa ideia. E aí Jesus falou, ninguém que ponha a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. Com esses 3 exemplos, Jesus está dizendo, o meu reino não vai se adaptar a vocês. Ele está dizendo, vocês que se quiserem me seguir, vocês precisam se adaptar ao desconforto do meu reino. Vocês precisam se adaptar a, talvez, não precisar de um aval de uma pessoa para servir ao Senhor, como diz aqui nesse 3º exemplo. E no segundo, como que a gente pode dizer isso aqui? Não, vamos esperar alguém morrer, ou fulano de tal morrer, depois eu vou. Jesus falou, não. E aí é engraçado, porque Jesus ele não está preocupado em ter uma multidão em torno de si. O cara está dizendo, eu quero te seguir, aí Jesus está falando. Não, porque você está querendo adaptar meu reino a você. E eu estou chamando você para abandonar tudo pelo meu reino. Esse é o ponto. Irmãos, Jesus não morreu simplesmente por indivíduos. Ele morreu por um povo. O livro de Tito, capítulo 2, versículo 14, diz que Cristo Jesus se entregou por nós para nos remir, no plural, de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. E se você quiser entender melhor, porque o tempo não nos permite falar profundamente, eu recomendo um sermão do Rodrigo Bibo, que está no YouTube, chamado Você Não É Especial. E esse sermão, ele vai mostrar que, na verdade, a gente faz a nossa leitura de evangelho a partir de nós mesmos e não a partir do reino. E aí, as coisas, elas invertem o valor do sentido do reino. Então, é essencial que a gente aprenda que Jesus morreu por um povo e que o reino dele não vai se adaptar a nós. E os apóstolos compreenderam isso, eles deixaram tudo para trás para seguir Jesus. E até mesmo aquele desejo que antes eles tinham de se tornarem grandes e importantes. Porque tem um momento em que eles estão discutindo entre eles quem é o maior. Aí o que Jesus faz? Chama um menino, chama uma criança, põe no meio deles, fala, esse aqui é o maior. E aí eles ficam todos assustados. Né? Como assim essa criança? Nem conhece a lei, nem isso, nem aquilo. É claro que aqui eu estou imaginando, né? Mas esses discípulos abriram mão disso. E por isso eu quero dizer a todos nós aqui hoje, que fazemos parte desse povo, que nós não pensemos somente naquilo que é nosso, mas naquilo que também é dos outros, como diz Filipenses. E quando Filipenses diz isso, em seguida diz, tende em vós também o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele tomou forma de servo, ele se fez homem, ele morreu numa cruz, a morte mais humilhante do tempo dele. Foi por isso que Deus também o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É importante nós entendermos que nós somos um povo, porque se nós não entendermos isso, nós vamos atentar para as nossas coisas, mas não para as coisas que são dos outros, como diz Filipenses 2. Nós precisamos lembrar que o povo foi comprado pelo sangue de Jesus. Então, eu quero chamar você hoje a pensar no reino, a pensar neste livro, a pensar na mensagem, a pensar na missão de Deus no mundo, cujo principal meio é a igreja local. Se nós tentarmos encaixar Deus nos nossos pensamentos, se ele se encaixasse, ele não seria Deus.
Nós precisamos submeter os nossos pensamentos a Deus, levar todo pensamento cativo a Cristo. Se nós tentarmos encaixar Deus nas nossas vontades, se Ele encaixar, Ele não é Deus. Nós precisamos submeter todas as nossas vontades a Deus. Não seja feito o que eu quero, mas o que Tu queres. Se nós tentarmos encaixar Deus nas nossas vidas, do nosso jeito, Ele não cabe. Nós precisamos submeter toda a nossa vida a Deus. Então a primeira coisa que a gente precisa aprender aqui hoje, o Evangelho não é sobre nós. É por isso que Pedro, ele não aceita o olhar de surpresa do povo em cima dele. O povo está olhando para ele e falando, nossa, Pedro é o cara. Aí Pedro está dizendo, eu não sou o cara. Nada do que está acontecendo aqui é sobre mim. Isso é fantástico. Coisa maravilhosa. Essa é a primeira lição que eu encontro nesse texto. A segunda lição. Se o Evangelho não é sobre nós, ele é sobre quem? Qual é o nome? Gente. Tem uma pessoa que é sinônimo do Evangelho. Quem que é o nome? Qual que é o nome dele? Jesus. Tá certo. Tá sério que eu vim na igreja para ouvir isso? Sim, a gente precisa ouvir isso. Na verdade, isso é tudo que a gente precisa ouvir. É claro, existem os desdobramentos da fé, mas a base de tudo é isso, é Cristo. E a gente estava orando porque a gente vê na maior parte dos sermões hoje a ausência de Cristo. A ausência do Salvador, a ausência do Evangelho. Se o Evangelho não é sobre mim, ele é sobre quem? Sobre Cristo. Então, depois de dizer que o paralítico não tinha sido curado pelo seu próprio poder ou religiosidade, Pedro usou o restante da sua pregação para falar de Cristo. E isso é interessante, gente. Pedro fala dele em um versículo, o resto do texto é enorme, ele fala de Jesus. Nós não estamos aqui para falar a respeito de nós mesmos, nós estamos aqui para falar de Cristo. Por isso é estranho quando a gente vai ver uma pregação, aí a gente lê o texto e começa a contar histórias da vida. Quem aqui já viu isso? Aí começa a dar um testemunho atrás do outro. Pregador que lê o texto e começa, eu estava lá na firma e aconteceu isso, aí caiu um objeto. Aí você fala, o que isso tem a ver com o texto? Não tem nada, mas ele está ali. Aí ele termina essa história e fala, esses dias eu estava em casa, aí eu abri a gaveta e não sei o quê. Aí você pensa, por que não está pregando o texto? Então é uma coisa bastante interessante para a gente pensar. Mas Pedro, ele só diz que ele não é o significado do Evangelho, e no restante do sermão ele vai dizer o que é. E aí ele vai apresentar Cristo como o servo que foi glorificado pelo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Porque Cristo é o cumprimento daquela promessa de Gênesis 12 que Deus fez a Abraão. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Deus está falando ali com Abraão. E o que ele diz? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E quem que cumpre isso? Pedro está dizendo aqui. O servo que foi glorificado pelo Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. O mesmo Deus que fez a promessa a Abraão. Olha só, ele glorificou o nome de Jesus. E aqui eu imagino Pedro, ele não se animou nem um pouco para falar dele, né? Mas a hora que ele começa a falar de Cristo, ele começa a falar de todos os títulos que a Bíblia dá para Cristo. O servo glorificado, ele diz que Cristo é o santo e justo, e nós cantamos isso aqui também hoje. Versículo 14, Cristo é o santo e justo, e aqui ele destaca a perfeição completa de Cristo. Um título que, segundo o pensamento judaico, também era uma afirmação da divindade de Cristo. Ele diz que Cristo é o autor da vida, no versículo 15.
E é fato, porque João vai começar o seu livro dizendo que no princípio ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse é o Cristo, o autor da vida. E Cristo também é o cumprimento de todas aquelas promessas que foram feitas por meio dos profetas de um Messias. Versículo 18. E Cristo é também descrito nesse texto como o profeta dos profetas, versículo 22, que foi pronunciado por Moisés, em Deuteronômio 18:15, quando Moisés disse: o Senhor teu Deus levantará um profeta semelhante a mim no meio de ti, dentre muitos irmãos, a ele ouvirás. Olha a distância cronológica entre Moisés e Cristo, mas Moisés estava dizendo lá em Deuteronômio: o Senhor vai levantar um profeta semelhante a mim. Quando ele se manifestar, ouçam o que ele tem a dizer. Versículo 22. Na verdade, esse aí eu já falei. Enfim, essa é a apresentação que Pedro faz de Cristo. Recapitulando, Cristo é o servo que foi glorificado pelo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Cristo é o santo e justo. Cristo é o autor da vida. Cristo é o cumprimento das promessas de Deus. Cristo é o profeta dos profetas pronunciado por Moisés. Prenunciado, né? É impressionante como a cristologia de Pedro estava em dia aqui. E entre todos esses títulos de Jesus, irmãos, Pedro fez uma afirmação muito importante, versículo 16. O pessoal estava olhando para eles, por quê? Como se eles tivessem levantado o paralítico, né? Olha o que Pedro diz, versículo 16. Pela fé no nome de Jesus, este nome deu forças a este homem, que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por meio dele, deu a este homem a saúde perfeita diante de vocês. Olha só, gente. Pedro está dizendo, pela fé no nome de Jesus, e aí ele diz, este nome deu forças para esse paralítico. Este nome curou o paralítico. Este nome fez o que vocês viram agora. Não fomos nós, foi ele. Não é sobre nós, é sobre ele. É como se Pedro estivesse dizendo através dessas palavras: a palavra é de Deus, o Espírito é de Deus, a igreja é de Deus, o poder é de Deus, a glória é de Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória eternamente. Amém. Irmãos, foi o poder do nome de Jesus que fez aquele paralítico ficar em pé. E não existe um nome mais poderoso do que o nome de Jesus. O Filho de Deus, o Cristo, o ungido de Deus. É como o salmista diz, no Salmo 115:1, ele diz, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória por causa do teu amor e fidelidade. Porém, irmãos, ao mesmo tempo que Pedro faz uma exposição da glória de Cristo, ele mostra aos israelitas, ele faz os israelitas perceberem como eles trataram esse Cristo. Primeiro ele diz quanto Cristo é valioso, o quanto Cristo é um tesouro. Como ele mesmo disse, eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho Cristo, o maior tesouro que qualquer homem pode ter. Agora ele olha para esses homens e diz, versículo 13, vocês entregaram eles. Pedro, não faz essa pregação não, Pedro. Vocês entregaram ele para os romanos. Versículo 13, negastes. Vocês o negaram diante de Pôncio Pilatos. Vocês escolheram Barrabás no lugar dele. Pedro, não faz essa pregação não, Pedro. Você quer perder as 3.000 almas que veio na pregação anterior? A pregação anterior também foi assim. Nós vimos aqui
Versículo 14. Matastes. Pedro olha para aquele povo e diz: vocês mataram o autor da vida. Pedro, não faz isso, Pedro. A pessoa não vai querer ouvir sua pregação, Pedro. Aí eu imagino, se Pedro, alguém dissesse para ele isso, ele diria: não é sobre mim. Não é sobre quantas visualizações isso vai dar. Não é sobre eu pregar aqui e isso se tornar o maior canal de pregação do mundo. Não importa isso. Só importa uma coisa: é a glória dele. É a glória do autor da vida. Pedro está dizendo: vocês entregaram, vocês negaram, vocês mataram, vocês entregaram, vocês negaram, vocês mataram. E talvez você esteja aqui hoje pensando: mas eu nem sou judeu, eu não tenho nada a ver com isso. Eles que entregaram, eles que negaram, eles que mataram. Mas sabendo, irmãos, que Jesus foi para a cruz por causa de pecados humanos, nós precisamos ouvir isso. Fomos nós que traímos Jesus, fomos nós que o entregamos aos judeus, fomos nós que o negamos 3 vezes, fomos nós que o ferimos, fomos nós que o açoitamos, fomos nós que escolhemos Barrabás, fomos nós que gritamos: crucificam. Fomos nós que crucificamos e fomos nós que matamos o autor da vida. E alguma pessoa só pode dizer que não participou disso se ela conseguir comprovar que ela não tem pecados. Se alguém conseguir provar que não tem pecados, ela pode dizer: eu não matei o autor da vida. Todos nós a uma matamos o autor da vida. E a verdade é que nós nascemos com o martelo na mão, o martelo que pregou os pregos em suas mãos e seus pés. Nós nascemos com esse martelo na mão. Como filho de Adão, nós somos herdeiros da maldição, da culpa do pecado e de uma natureza que é completamente contrária a Deus e à mente de Deus. Além disso, irmãos, para a gente não cair naquele erro de falar: ah, Adão, a culpa é tua. Não, nós não estamos falando só de uma herança de pecado herdada espiritualmente, mas nós também pecamos. Nós também escondemos os nossos pecados. Nós também negamos os nossos pecados. Pecados meus quais? Nós amamos os nossos pecados. E nós praticamos os nossos pecados. Sim, nós matamos o autor da vida. Você não precisa ser judeu para entrar nesse quadro. É só ler Romanos que você vai entender. Mas eu estou aqui nesta manhã para pregar uma boa nova para a gente. Porque sim, existe uma linha do Evangelho que diz assim: o salário do pecado é a morte. Mas existe uma outra linha com um mas. E esse mas faz toda a diferença. Esse mas diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O Evangelho diz que há esperança para assassinos como eu e você, para homicidas como eu e você. O Evangelho não é sobre nós, mas ele é para nós, para nos resgatar. Ele é contra nós e contra os nossos pecados. E quando se trata de um caso de salvação e conversão, ele se torna depois a favor de nós. Ele faz uma ferida e sara. Ele faz uma ferida profunda na alma e cura essa ferida. É isso que o Evangelho faz. Ele não é sobre nós, mas ele é contra nós. E depois ele é a favor daqueles que creem. Louvado seja o Senhor por essa verdade. Versículos 19 e 20. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. E ele envia o Cristo, que já vos foi predeterminado, Jesus. Irmãos, arrependimento não é remorso.
Arrependimento não é peso na consciência. Arrependimento é uma mudança de direção que começa na mente e depois vai para as atitudes. É uma transformação de dentro para fora. Não é mudança de comportamento. É transformação do coração. E é por isso que nós somos chamados a nos arrepender diante de Deus todos os dias. Por quê? Porque nós pecamos todos os dias. Não é só pecado herdado, é pecado praticado por cada um de nós. Eu achei muito interessante, eu consegui ler uma página do livro do Albert Moller Jr., e ele nos apresenta ali 4 aspectos do verdadeiro arrependimento. Primeiro, ele é intelectual. A pessoa primeiro deve ter consciência de que ela pecou. Segundo, ele é emocional. A pessoa deve então passar a odiar o pecado depois que se arrependeu. Terceiro, ele é volitivo, ele está relacionado à nossa vontade. A pessoa deve desejar abandonar o pecado depois do arrependimento. E quarto, ele é espiritual. A pessoa deve crer que Cristo a perdoará mediante a confissão. O apóstolo João, em 1 João 1, 8 a 10, ele vai dizer algumas coisas muito interessantes. Ele diz assim: se dissermos que não temos pecado algum, nós enganamos a nós mesmos. Em segundo lugar, ele diz: e se nós dissermos que não temos cometido pecado, que aí já é diferente. Uma coisa é você falar, não, eu não tenho pecado algum, é como se você dissesse, eu nunca cometi pecado. Você está enganando a si mesmo. Outra coisa bem diferente é você falar, sim, eu cometo pecados, mas ultimamente eu não cometo nenhum. Uma vez eu ouvi um pastor falar que ele estava 5 meses sem pecar. Esse é o bichão mesmo, hein? 5 meses sem pecar. Eita, mentira. Acabou de pecar. Mais uma vez, João vai dizer, se nós dissermos que não temos cometido pecado, meu último pecado foi em setembro de 2023. João diz, você está dizendo que Deus é mentiroso, porque ele diz que você tem pecado. Mas o versículo de João 9 vai dizer o seguinte: se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e é justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E o texto é categórico, ele não fala assim, para nos perdoar de algumas injustiças, de algumas coisinhas menos graves, se for mais grave não, toda injustiça. Essa é a maravilha do Evangelho. Nós começamos esse sermão vendo que não é sobre nós e o quanto nós somos perdidos, mas agora a gente percebe no perdão e na graça do Senhor, mediante a fé na obra de Jesus Cristo, nós sendo achados por Ele, nós sendo encontrados por Ele. Então isso é uma boa notícia. E além disso, nesse texto, Pedro nos oferece 3 motivos para nós nos arrependermos. Primeiro ele diz, para que os vossos pecados sejam perdoados. Ele está em concordância com João, o parceiro dele ali de cura de paralítico na porta do templo. A segunda afirmação que ele faz, para que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Sabe o que é tempo de refrigério? É tempo de alívio, tempo de paz, tempo de alegria, tempo em que você... Que maravilha! Quanto tempo faz que a gente não experimenta refrigério? Esse texto está dizendo que quanto mais a gente confessa os nossos pecados, mais refrigério a gente tem. Isso está em concordância com o que diz Romanos, que justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, nós temos alegria, nós temos refrigério. Você que está escondendo os seus pecados, isso não te traz paz. Na verdade, isso é muito ruim para você. A Bíblia diz que se nós escondermos as nossas transgressões, nós nunca prosperaremos.
Mas se nós confessarmos e deixarmos, nós alcançaremos misericórdia. O caminho de esconder os nossos pecados ou de negá-los, ele é um caminho de tristeza, de morte, de destruição, de indiferença. Mas o caminho em que nós escolhemos confessar ao Senhor, reconhecer que nós não somos tão bons assim, pararmos de confiar em nós mesmos e confiarmos na pessoa de Cristo, tempos de refrigério, tempos de paz. E aí eu estou falando uma paz que ela não depende da circunstância. Não é aquela paz que tipo assim, ó, estou em paz, bati o dedinho no pé da cama, acabou a paz. Não. É aquela paz que você canta na prisão à meia-noite. É aquela paz que o ouro e a prata que o paralítico queria não pode trazer. É aquela paz que só existe. É aquela alegria que só tem quem já conhece a Jesus. E a terceira afirmação de Pedro. 3 motivos para nos arrependermos, para que os nossos pecados sejam perdoados, para que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. E terceiro, porque Ele enviará o Cristo, que já nos foi predeterminado. E a principal interpretação diz que o autor está falando, Pedro não, no caso o autor é Lucas, mas quem está pregando é Pedro. Ele está falando da segunda vinda de Jesus Cristo. E o que isso tem a ver? Que no final das contas, depois dele dizer que há perdão para pecadores arrependidos, e depois de dizer que há refrigério para pecadores arrependidos, ele está lembrando, há juízo para pecadores obstinados, para aqueles que permanecerem em seus pecados. Ele está dizendo, Cristo voltará. Cristo, o justo que cumpriu a lei e obedeceu, ele voltará. E todo aquele que não estiver coberto pelo sangue do Cordeiro vai ter uma experiência aterradora, assustadora, que a Bíblia vai descrever como caiam os montes sobre nós. É melhor que a gente seja soterrado do que a ira do Cordeiro nos consumir. Algumas perguntas para a gente caminhar para o final dessa exposição. Você crê que os seus pecados foram perdoados por Jesus? Quanto tempo você não olha para dentro de si e vê o quão miserável é? Quanto tempo nós não fazemos isso? Quanto tempo nós estamos, não enxergando os nossos próprios pecados? Quanto tempo faz que nós não experimentamos o refrigério do perdão recebido de Deus? Quanto tempo faz que eu e você não temos paz? Você que tem afirmado que se arrependeu, continua vivendo no pecado? Você tem lembrado a sua alma todos os dias que Cristo voltará para julgar os vivos e os mortos? Jesus foi entregue em nosso lugar, como um sacrifício sem defeito, para nos resgatar dos nossos pecados e da ira de Deus que nos era contrária. E eu quero encerrar dizendo para você qual que é a única doença que não tem cura. A única doença que não tem cura é a ausência da doença. Jesus disse que quem precisa de médico são os doentes, não os sãos. E o último versículo desse texto diz que Deus ressuscitou o seu servo e enviou-o a vós, primeiramente, para que vos abençoasse, desviando cada um de vós das vossas maldades. Ei, Jesus não veio nos livrar somente da maldição do pecado, no passado, justificação.
Ele também vem nos livrar do poder do pecado, santificação, hoje. E amanhã Ele nos livrará através da glorificação, da presença do pecado. Irmãos, nós podemos ter certeza do perdão de Deus. E depois de nós termos essa certeza, que Deus lança no mar do esquecimento e não se lembra jamais dos nossos pecados, nós precisamos continuar lutando contra as nossas maldades até o fim. Porque nós fomos livres do poder do pecado, ele não nos domina, mas não da presença. A presença é só na glorificação. Então, resumindo, nós aprendemos hoje 2 lições sobre o Evangelho. A primeira lição, o Evangelho não é sobre nós. A segunda lição, o Evangelho é sobre Jesus Cristo. E a minha oração é para que o Senhor abra os nossos olhos para os nossos pecados que são invisíveis para nós mesmos. Para que o Evangelho nos quebre e nos refaça para a glória de Deus. Senhor, nós te louvamos por esta palavra.